E o São Paulo sofreu muito. Logo depois da expulsão, o São Paulo começou a sofrer muito. Fortaleza finalizando o tempo todo, mais do que o São Paulo e tal. E o Crespo soube controlar a partida, fazendo essa alteração, que foi muito importante depois do intervalo. No intervalo ele fez a alteração, né, para a volta para o segundo tempo. E eu quero destacar o Luciano, que saiu da seca dele, de gols. E esse jogo muda o ambiente no São Paulo para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, para o choque rei. A forma como o São Paulo se entregou ontem, esses jogadores se entregaram, porque eles foram questionados demais pelos últimos jogos, pela eliminação da Libertadores. A relação que a torcida do São Paulo tem com a Libertadores não admite eliminação, é curioso isso. E eu achei que o baque fosse ser maior. E diante das circunstâncias, a forma como o São Paulo se entregou ontem... Eu me lembro quando a gente colocou na tela a escalação oficial, porque o jogo começou às 7, né? E entrou aqui dentro do bola. Tanto o Berna como o Léo olharam para aquilo, vocês ficaram extasiados de ver o que poderia acontecer. Porque o São Paulo, na verdade, só tinha um zagueiro de ofício, Sabino. E que foi bem. Foi bem. Foi um destaque. O que jogou centralizado, o Luiz Gustavo Kaká, esse jogou demais. Esse jogou demais, cara. O meu espanto, na verdade, não era nem com a função que cada um ia desempenhar, mas com a qualidade técnica do time que o São Paulo colocou ontem em campo. Porque é um time muito abaixo do que o São Paulo deveria ter enquanto equipe. Mas tinha 10 jogadores no departamento. Mas não tem como, Kaká. Se você tirar 10 jogadores dos times de cima do Campeonato Brasileiro, especialmente os 3 que brigam pelo título, o time não vai ser tão ruim quanto esse do São Paulo. E mais, o São Paulo não perde esses 10 caras porque ele é o time mais azarado do planeta. Não. Tem alguma coisa dentro do São Paulo que precisa ser revista. Todo ano o São Paulo tem o DM cheio, vive com o DM cheio. Sai um, entra outro, sai um, e quando entra, demora para sair. No final do ano, a gente vai fazer a atualização do que a gente trouxe aqui em relação a 2024, a quantidade de lesões e baixas médicas que o São Paulo teve durante o ano todo. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo foi o terceiro time com mais baixas médicas. Só Juventude e Fluminense tiveram mais problemas por lesões do que o São Paulo. E o São Paulo vai encabeçar essa lista novamente em 2025. Não é por conta de azar ou porque alguém não gosta do São Paulo. É porque tem alguma coisa que precisa ser revista internamente. E aí, o Tricolor parece que agora deu a volta por cima, né? E como eu disse o Bernardo, e na sequência a gente vai falar do Palmeiras também, porque tem um choque rei no domingo, né? Precisava de acender a faísca para o time começar a jogar, né, Janelli? Precisava, Kaká. Precisava... Porque a eliminação, não a eliminação, mas como foi, cara? Perder 2 vezes para a LDU, você perde lá em cima do morro, lá, a altitude, tudo bem, cara, mas perder no Morumbi... Perdendo gol pra caramba, lá na altitude... Parece que foram 26 chances de gol, 26 não faz um gol. Contra 4 da LDU. 16 escanteio, não faz um gol e tal. E o time tava abalado, cara, tava abalado. A gente não tinha, né, notado nisso, né? E o Crespo fala na entrevista coletiva, valorizando o elenco, valorizando os caras, que os caras lutaram, os caras brigaram. E era fundamental para o São Paulo, porque se perde de novo, ia ser a 5ª derrota, ia pegar o Palmeiras no final de semana, era outro clima. Né? Tanto o clima da torcida como da diretoria, até o do Crespo com os jogadores também. Então acho que essa vitória aí é importantíssima para o São Paulo. E você vê o outro lado, né? O Fortaleza, né? O que acontece com esse Fortaleza, cara? Um time que... A gente, no começo do campeonato, quando a gente fazia as previsões aqui, a gente põe o Fortaleza naquela primeira parte da tabela, né? Quando a gente mostra os 10 primeiros e os 10 últimos. O Palermo fez uma mudança ousada ontem, porque ele colocou o Herrera. O Herrera é um ponta-direita. Jogava assim no Argentino Júnior, inclusive. Ele colocou para jogar na ponta esquerda. E botou o Pikachu jogando na ponta direita. Não que isso seja uma novidade na carreira do Pikachu, ele faz isso há muito tempo. Mas ele mudou o Herrera de posição. Ele preferiu ter o Herrera pelo lado esquerdo do que colocar um jogador daquela posição ali. O problema para mim do Fortaleza está, sobretudo... Ontem não tinha os 2 laterais, eram os Mancuso e o Bruno Pacheco, né? Não estavam aptos a jogar. O problema para mim desse time está no meio de campo. Sem o Pochettino, perde muito esse time do Fortaleza. Perde muito e eu acho que caiu numa dinâmica, Bernardo, que... Os caras pararam de acreditar neles mesmos. Uma espiral negativa. Aí começa, o cara fala, a gente foi bem, o nosso chefe saiu, que o Vojvoda saiu num momento que talvez poderia ter ficado mais ou não, já acabou, aí é outro papo, mas
Daí o pessoal começa a ver, entra naquela dinâmica, né? Fala, putz, de novo a gente perde gol, os caras vêm e fazem. O torcedor comprou a ideia ontem. Ingresso mais barato, havia quase 40 mil pessoas no Castelão. O Castelão é um espetáculo. Tanto o jogo do Ceará também, o jogo... Só para arrematar do lado de São Paulo, esse abalo emocional ficou muito claro no primeiro tempo contra o Ceará no Morumbi, né? Era um time nitidamente... sem alma. Ressaca, né? Exatamente, que não estava bem e que para você ganhar uma partida de futebol, você precisa de certa ousadia em alguns momentos. Então, aquele passe, da distância que eu tô do Berna aqui, o jogador já tinha um receio de fazer. Se eu errar, a torcida vai chiar. Por mais que também o público fosse muito abaixo do que já foi em outros tempos do São Paulo, né? Mas era um time muito abalado emocionalmente no primeiro tempo. E uma coisa que você repara, cara, quando eu vejo que o time tá mal, assim, é o jogador que não dá opção pro jogo, cara. Eu tô aqui. Entre eu e o Bernardo, tem um cara no meio. Eu fico ali. Eu não me mexo, eu não quero a bola, cara. Se é um momento legal, entre eu e o Bernardo, tem um cara aqui no meio, o Bernardo vem pra cá, eu toco nele. Ou ele vem pra cá, eu toco nele. Todo mundo quer a bola. Nesse jogo do Ceará, você via que o pessoal não queria a bola, era um time apático. E tomara que a gente faça algum gol e que aconteça alguma coisa diferente pra gente começar a jogar. E daí, já que o Fortaleza ganhou, e eu vejo que domingo o São Paulo é pau a pau com o Palmeiras, cara. Apesar de ter essa diferença toda e tal... Vai vir embalado, é o Morumbi, é o Palmeiras e tal. Então, o encaixe Abel-Crespo nunca é fácil para nenhum dos lados. É muito equilibrado, até pelo tipo de marcação que o Crespo faz, marcação homem a homem o campo todo. O Abel também faz suas perseguições, então é um duelo muito tático, muito físico também, assim como foi o jogo do Maracanã que a gente destacou aqui. Agora eu estou vendo aqui nas últimas posições do campeonato, o Sport, que está condenadíssimo. No último, 15 pontos só. Contra 21 do Fortaleza, que é um pouquinho melhor, 23 do Juventude. Então, o Sport vai pegar o Cruzeiro, só isso. Em BH, no Mineirão. O Fortaleza enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, quer dizer, o jogo dos desesperados, pegando os dois aqui, Juventude e Fortaleza. E o Fortaleza também está condenadíssimo, mudou de técnico, dispensou o Vojvoda, como disse o Jameli, um dos mais longevos, ele perdia só para o Abel em tempo de trabalho à frente do Fortaleza. E aí o time desandou, apostaram no Palermo, a gente até questionou isso, né, Berna? Sim, uma contratação muito discutível, né? Se a aposta era boa ou não. E eu sempre lembro das palavras do Marcelo Paz aqui no Bola Rolando mais de uma vez, que você sair do Campeonato Brasileiro é a morte. Ninguém quer que isso aconteça de forma alguma. Então, assim, eles vão ter que conviver com essa nova realidade. Se a gente for olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, os 4 últimos colocados estão numa situação muito delicada. Acima deles, hoje tem o Vitória com 25 pontos. Acima do Vitória está o Santos com 28. O Santos melhorou. Jogo a menos. Tá na tela para a gente a classificação no campeonato. O Santos com um jogo a menos e o Santos melhorou. O Inter ainda não, com o Ramon, tá? Mas pode dar um salto de qualidade aí, tem elenco para isso. O Atlético Mineiro fez contra o Juventude um ótimo segundo tempo e se mantiver o nível de atuação, vai subir na classificação do campeonato. Eu não acredito no rebaixamento do Corinthians nem do Vasco. Ali a gente já entra em times que estão muito para cima. Então o Ceará tem 2 vantagens, duas rodadas, aliás, de frente para o Vitória, por mais que o Vitória ainda tem um jogo a mais em relação ao Ceará. Então a vida desses 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro está muito complicada. Eu acho muito difícil que o rebaixamento não contemple esses 4. A conta, Kaká, é fácil. Normalmente, numa série histórica, você pega Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, com 20 times. Com 33 ou 34 pontos, os caras normalmente se salvam. Com 34, quase sempre 35... É mais, hein, Jameli? Não, com 34, Bernardo, isso aí tem que 44. Desculpa. Isso. Não, desculpa aqui. 44. Eu sou de humanas, não sou de exata. 44, lógico. Com 44 pontos, os times se salvam. Sim. Agora você vê os times que estão embaixo, quanto que eles precisam ganhar para fazer 44 pontos? Eles não conseguiram nem metade disso até agora. E eles têm poucas rodadas para conseguir. Então, a sorte que eu vejo de Corinthians, de Vasco, de Atlético, de Inter, de Santos, é que esses 4 estão muito mal, cara. Agora, só volta rapidinho a tabela, Chiquinho. Eu estou com a tabela completa aberta aqui no meu computador. E um detalhe curiosíssimo que não está nessa tabela que diz o seguinte. A partir da 9ª posição, onde está o Bragantino, do Bragantino até o último, que é o Sport, todos os times têm mais derrotas do que vitórias. É impressionante.
Do Flamengo até o Fluminense, os times têm mais vitórias que derrotas. A partir do Bragantino, eles têm mais derrotas do que vitórias. Isso explica a má campanha desses clubes todos. Você sabe o que deixa o torcedor do Fortaleza ainda cuspindo marimbondo por causa dessa situação? O time gastou pra caramba para montar o time desse ano. O clube, Marcelo Paes, vamos dar nome ao dirigente, trouxe Davi Luiz, trouxe Paul Fernandes, trouxe Daverson, trouxe Diogo Barbosa, trouxe uma série de jogadores, gastou pra caramba. Vários desses caras já saíram. Davi Luiz está no Pafos, Paul Fernandes foi embora, não deixou saudade nenhuma. Então, isso é para ser pensado também. Foram contratações, em sua maioria, mal feitas. Time mal pensado. A gente lamenta muito, até porque o Fortaleza recolocou o futebol do Nordeste na pauta de discussão, sem desmerecer os outros. Sem desmerecer o Ceará, sem desmerecer o Sport do Recife. O Bahia, sem desmerecer os outros. Mas o Fortaleza passou a ser assim, um case de muito sucesso. Depois o Bahia fez a SAF, né, foi comprado pela SAF. E agora o futebol nordestino são acho que 5 representantes, né? Vitória, Sport, Ceará, Bahia e Fortaleza. Um quarto, 25% dos clubes que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro. A 27ª rodada começa amanhã, já com algumas partidas interessantes, como Fluminense e Atlético, Bragantino e Grêmio, Internacional e Botafogo e Corinthians e Mirassol. Esses 4 jogos acontecem amanhã, sábado. No domingo, Vasco e Vitória, São Paulo e Palmeiras, que é o clássico aqui, o choque rei, né, como a gente chama em São Paulo, Bahia e Flamengo, Juventude e Fortaleza, Cruzeiro e Sport e Ceará e Santos.